Olá, pessoal do Instagram. Vamos chegando. Manhinha, primeirona. Vamos chegando, tô aqui no YouTube também, entrando. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Pra gente falar um pouquinho hoje sobre a dependência emocional. Má, querida! Boa noite! Vamos entrando aí pra gente falar um pouquinho sobre dependência emocional hoje. Vou trazer para vocês a história da Sapatinhos Vermelhos, né? Uma história bem clássica aí do livro, né? Das Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai falar um pouquinho sobre a dependência emocional. Então vamos entrando. Esperar o pessoal entrar aí pra gente começar a falar, né, sobre esse tema. Coloquei nos stories essa semana, acho que ontem, perguntando, né, pessoal, o que vocês achavam da dependência emocional, quais aspectos, né, que o pessoal se identificava. Clau, lindona! Como é que as pessoas se identificavam, né? E muita gente se identificou na dependência emocional, principalmente da família, né? Principalmente da família, e depois, em segundo lugar, nos relacionamentos, né? Que é onde pega mais essa questão da dependência, né? Vamos entrando, que eu vou começar a contar para vocês uma história, né? Como a psicologia junguiana, né? Que é a psicologia que eu sigo, a gente trabalha muito com símbolos, então a gente trabalha muito com histórias, né? E as histórias, principalmente essas histórias, né, que a gente vê no livro das Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que é um livro super famoso, é um livro que muitas mulheres gostam de estudar, né? Porque ele vem trazendo símbolos importantes, né, para nossa psique, compreensões importantes para nossa psique. E nesse livro contém várias histórias simbólicas, e que eu peguei uma dessas histórias para a gente poder falar um pouquinho sobre elas, né, e entender um pouco através dessa história como é que funciona a dependência emocional. Então, se você tem dependência emocional, presta atenção nessa história, porque ela vai contar muito dessa dinâmica psíquica, né? Então, vou começar a contar aqui, antes da gente falar realmente da dependência, eu vou começar a contar aí essa história para vocês. A história dos Sapatinhos Vermelhos, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Existia, né, uma menina órfã, muito pobre, que morava numa floresta, né, buscava ali alimentos dentro daquela floresta, e ela não tinha, né, roupas, ela não tinha sapatos, ela era uma menina muito pobre. E ela fazia as próprias roupas com os retalhos que ela encontrava ali, né, nos vilarejos onde ela passava, ela se alimentava de frutos da floresta, enfim. E aí ela buscou, né, encontrou alguns retalhos e costurou uns sapatos para ela, sapatos vermelhos, né, sapatos de tecido. E quando ela colocou aqueles sapatos que ela mesma costurou, para ela, né, aquilo foi assim, uma sensação de, no livro conta, né, que ela se sentiu rica, né, quando ela calçou aqueles sapatos que ela mesma costurou com os retalhos que ela encontrou no meio do caminho. E ela, nossa, tava se achando com aqueles sapatos, apaixonada por aqueles sapatos vermelhos de tecido, super rústicos, né? Vamos imaginar, né, gente? Ela costurou o sapato com tecido, retalho de tecido que ela encontrou por aí, né? Então, super rústico, mas ela estava encantada com aqueles sapatos que ela mesma costurou. E um dia ela estava descendo da floresta e se aproximou de uma estrada, e nessa estrada estava passando uma carruagem, né? Bem conto de fada, assim, né? Bem simbólico.
Tava passando uma carruagem dourada, né? E dentro dessa carruagem tinha uma senhora muito rica. E essa senhora começou a conversar com essa menina e convidou essa menina para subir na carruagem, que ela levaria a menina para sua casa, para sua mansão, e que adotaria essa menina como sua filha. E a menina, né, aceitou, então foi com essa mulher, né, para casa dela, para esse palácio, né, para esse casarão da mulher, e a mulher adotou essa menina. Chegando lá nessa casa, a mulher falou para a menina que ela deveria tirar a roupa que ela estava, né, aquela roupa maltrapilha, né. Só para quem tá entrando agora ali, beijo. Tô contando a história, uma história importante do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, que vai falar de dependência emocional. Então, era uma menina maltrapilha que tinha feito sapatos de tecido. Ela estava super feliz com aqueles sapatos de tecido que ela tinha costurado com retalhos que ela encontrou na rua. E quando ela encontra essa mulher, a mulher fala, não, né, vamos pra minha casa, eu vou cuidar de você. E a hora que ela chega em casa, a mulher pede para ela tirar toda a roupa, dá um belo banho nessa menina, lava o cabelo dela. E no livro fala, né, que a mulher deu roupas novas para ela, roupas brancas e um sapato preto. E aquele sapato vermelho, costurado pela menina, de tecido rústico, a mulher queimou, colocou no fogo. O sapato e as roupas da menina, né? Que a mulher falou que eram sujas, maltrapilhas, enfim. Queimou o sapato e a roupa da menina e deu uma roupa nova para ela, né? Roupa nova e um par de sapatos pretos reluzentes. E a menina perguntou, né? Não, mas eu queria. Não, você não vai mais usar isso, agora essa roupa é sua. E ela começou, né, a conviver com essa mulher, a conviver dentro daquela casa, e dentro daquela casa ela não poderia mais sapatear à vontade, dentro daquela casa ela não poderia falar o que ela pensava, ela tinha que respeitar as regras, né, daquela mulher, daquela senhora, as regras daquela casa. E chegou um dia, né, que ela já tinha uma certa idade, ela já tinha uma idade para se crismar, e a senhora levou a menina num sapateiro para comprar sapatos novos para a crisma da menina, que ia acontecer dali a alguns dias. Chegando no sapateiro, a menina se encantou por um par de sapatos vermelhos. Mas, gente, não era aquele igual que ela tinha feito, né, de tecido. Era assim, o sapato vermelho, reluzente. Ela se apaixonou pelo sapato vermelho. E a mulher comprou o sapato para ela, porque a senhora não enxergava direito. E comprou o sapato para ela. Lembrando, tá, gente? Todas essas histórias do livro, elas são bem simbólicas. Depois a gente vai explicar o que significa cada coisa. Meio Alice no País das Maravilhas, tá? Meio, né, explicando, porque às vezes fica meio confuso. E a mulher, ela não enxergou o vermelho do sapato. E comprou para a menina o sapato vermelho. E a menina ficou toda feliz. Né? Imagina, ela tinha um sapato vermelho que ela mesma tinha feito há muito tempo atrás. A mulher tinha queimado o sapato vermelho dela e agora ela tinha ganhado outros sapatos vermelhos, mas assim, sapato brilhante, né? Sapato do sapateiro feito ali na medida dos pés dela, enfim. Eis que chega o dia da crisma e ela vai com os sapatos vermelhos para a igreja. Chegando na igreja, ela percebe os olhares das pessoas, aquele olhar de recriminação, né, por conta dos sapatos dela, e ela só sentia aquilo tudo, mas ela não ligava. Ela estava tão encantada com o fato dela estar com aqueles sapatos brilhantes que ela não fica muito incomodada com os olhares. E no final da crisma, né, contam aí para essa mãe adotiva, para essa madrasta dela, que ela estava com os sapatos vermelhos. Chegando em casa, a mulher pega esses sapatos e fala: você não vai mais usar esses sapatos nunca mais. Não quero mais, que você está proibida de usar esses sapatos.
Eis que a menina, a mulher, depois de um tempo, adoece e a menina rouba esses sapatos e calça os sapatos. No momento que ela calça os sapatos, ela começa a perceber que ela não controla mais tanto o andar, o próprio andar, né? O sapato, ele ganha vida. Ele começa a comandar os passos da menina. Ela quer dançar para um lado, o sapato vai para o outro. Ela quer saltar de um jeito, o sapato não deixa ela saltar. Então, o sapato ganha vida e ela já não tem mais o domínio do próprio corpo. Lembrando que a gente falou de semana passada da ansiedade, né? Ela não tem mais o domínio do próprio corpo. Então, o sapato... E ela começa a dançar e não consegue mais parar de dançar. E no começo, delícia, né? Tava doida pra dançar com o sapato. Opa, bora, né? Delícia, vamos dançar com o sapato. E vai, não para. E ela sai, né, estrada fora com o sapato que tá comandando, e ela passa por diversos lugares, por diversos vilarejos, dançando, e chega um momento que isso começa a ficar exaustivo. Porque tudo bem, gente, eu queria dançar com o sapato vermelho, mas tanto assim não, né? E a menina dança, e ela vai passando em vilarejos, ela passa, inclusive, na frente de uma outra igreja em que parece que ela não é aceita, não deixam ela entrar, ela tenta entrar para pedir ajuda, né, para tentar tirar os sapatos dos pés, porque os sapatos eram mágicos, eles estavam levando ela, né, estrada fora à força, ela não queria continuar, aquilo já estava exaustivo, já estava cansativo demais viver com aqueles sapatos que ela tanto queria. E assim foi. Dia após dia, debaixo de chuva, debaixo de neve, debaixo de sol, ela continuava sapateando com os sapatos vermelhos. Até que ela se percebe entrando na floresta, né? Floresta sempre esse símbolo, né? Nos sonhos, nos contos de fada. Ela se percebe entrando na floresta. E quando ela entra na floresta, ela chega na casa do algoz do vilarejo, um homem muito temido ali por todos. E quando ela entra na casa dele, no livro conta que o machado dele estremece na parede. E nesse momento que ela entra na casa, ela pede para ele ajudar a tirar os sapatos, porque os sapatos eram mágicos, os sapatos estavam fazendo de tudo para que ela não parasse de dançar. E ele fala para ela que ele não teria como ajudá-la, não tem como tirar os sapatos a não ser cortando as pernas da menina. E aí ela, tão exausta de dançar com os sapatos mágicos, ela pede para que ele ampute as suas pernas com o machado. E ele vai e ele corta as pernas da menina. E nunca mais ela pôde sapatear com nenhum sapato. E nunca mais ela quis usar sapatos vermelhos. E ela teve que aceitar o seu destino como uma criada, né? Sem pernas aí, tentando sobreviver como criada no vilarejo. E a história se encerra assim. Tá? Chocante, né? Eu fiquei chocada. Porque, gente, como é que a história acaba assim? Mas, como Mulheres que Correm com os Lobos não é conto de fadas, né? Ela vem trazendo dinâmicas bem reais da nossa psique, e que tem muito a ver com a dependência emocional. Eu escolhi essa história para trazer aqui, né? Porque no fundo é isso que acontece. Os sapatos vermelhos, vamos começar lá Não tem. Não tem final feliz. Não tem final feliz. O final feliz é a conclusão que a gente vai tirar, é a análise simbólica que a gente vai fazer dessa história, né? Falando de dependência emocional, puxando o significado dessa história, para daí sim a gente tentar fazer o final feliz na nossa vida, né? E
os sapatos, qual que é o significado dos sapatos, né? Os sapatos, eles cobrem, né, essa nossa base, né, essa nossa estrutura, são os nossos pés, a nossa liberdade. Os pés, eles significam liberdade, né? E os sapatos, eles dão essa estrutura, né, para esse símbolo da nossa liberdade. Então, quando a menina ela constrói o próprio sapato, é como se ela estivesse construindo o próprio caminho. É como se ela estivesse construindo algo muito individual, muito dela, né? Então, ela constrói o próprio sapato, mesmo que seja de tecido, mesmo que seja rústico, mesmo que seja feio, ela que construiu. Só que a hora que ela entra na carruagem da mulher rica, que quer ser mãe dela, quer adotar ela deixa para trás, de certa forma, esse sonho, né? Essa autenticidade que ela construiu através desses sapatos e dessas roupas. E quando ela chega na casa da mulher, a mulher queima as roupas dela, é muito simbólico nesse momento da história, porque ela queima a individualidade dessa menina. Ela queima e ela destrói quem essa menina é, a representação de uma criação muito pessoal, que foi os sapatos que ela tinha costurado. E quando ela ganha um novo sapato, quando ela vai para a casa dessa mulher, é como se ela abrisse mão dessa vida instintiva. Quando a gente fala do vermelho, o vermelho ele tem o significado de vida, mas se a gente tomar cuidado, ele também pode ter o significado de morte. Porque o que aconteceu com a menina na história? Ela reprimiu toda a potência criativa de vida, de alegria, de satisfação. Ela reprimiu quando ela entrou numa carruagem. Quantas carruagens... Vamos combinar na nossa vida aqui. Quantas carruagens a gente não entra? E deixa pra lá, né? Porque assim, vou ficar aqui, né? Melhor entrar na carruagem e ir aqui mais confortável. Vou ficar aqui vivendo sozinha na floresta? Não, passou uma carruagem dourada. Com uma mulher querendo ser minha mãe, cuidar de mim. Vou entrar na carruagem. Só que o quanto ela deixou de lado, né, da individualidade, das vontades dela, no momento em que ela entra numa carruagem, né, no momento em que ela sobe nessa carruagem, como a gente também faz muito isso na nossa vida, né, a gente deixa de lado aquilo que faz sentido para nós, para seguirmos algo mais confortável, algo mais seguro, que nos pareça mais seguro. Só que o que acontece? Por ela ter reprimido essa vida instintiva, a alma dela continuou com fome, né? O Mulheres que Correm com os Lobos fala muito isso, né? A fome da alma, né? A gente tem essa fome, uma fome do inconsciente. E a gente continua com essa fome, a menina continua com vontade de viver essa vida criativa. Por isso que ela se encanta com os sapatos vermelhos na história. Só que ela acaba que nem criança, né? Quando nunca come doce, quando come se lambuza, né? É isso. O quanto que esses sapatos vermelhos feitos à mão, que era o símbolo daquilo que fazia sentido para ela, ela tinha deixado isso para trás para escolher um sapato, né, feito num sapateiro, né, então uma coisa mais elaborada, e deixou isso de lado. Mas mesmo assim a alma dela estava ali chamando, vai lá, coloca o sapato vermelho, vai lá, vai dançar, vai viver. E aí o que acontece? Ela entra nesse processo que muitas vezes vem como sintomas, né? Por exemplo, o sintoma da ansiedade, que é esse coração acelerar, né? Essa pulsão do vermelho, essa pulsão de vida também pode virar a pulsão de morte, né? E muitas vezes essa mulher, ela acaba caindo em armadilhas por conta dessa necessidade, essa sede de alma que a gente reprimiu porque se colocou em ambientes
que nos reprimiam, né? Então, sei lá, amizades, sei lá, não posso falar tudo pra fulano porque, né, e tal, né? Então, quer dizer, me reprimo, eu não posso falar minha verdade pros outros, né? Eu tenho vergonha de falar quem eu sou, de mostrar quem eu sou. Pros meus pais, por exemplo, agora a gente tá entrando na dependência emocional, né? Pegando o gancho da história que eu contei agora há pouco, do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, e trazendo agora pra nossa vida, né? Porque é isso, é o símbolo e a vida real. Então, o quanto que a gente não faz isso, né? Nossa família, por exemplo. Quanto medo a gente tem de se assumir pra turma de casa. Gente, a turma de casa é a pior. É a pior. Se você tem problema pra se assumir lá no trabalho, lá com seus amigos, a raiz provavelmente está em casa. Porque lidar com a turma de casa é o mais desafiador. Quando você consegue se assumir, né, para o pessoal de casa, para a mãe, para o pai, tudo fica mais fácil. Então, o quanto que a gente fica nesse movimento ainda de depender emocionalmente dos outros. Por quê? Porque a gente jogou o sapatinho de tecido fora, a gente deixou queimar. Alguém foi lá e queimou o seu sapato de tecido. O que é o sapato de tecido? É a tua criação, é a tua verdade, é a tua potência criativa. Reprimiram, não deixaram vir pra fora. Aí o que acontece? Você vira presa fácil de relacionamentos abusivos, vira presa fácil da opinião dos outros. Hoje mesmo, eu tava conversando com uma paciente, ela falou, eu dependo muito da opinião dos outros. Eu quero dar o limite para as pessoas, mas quando eu dou o limite, as pessoas viram para mim e falam: mas você é muito grossa, né? Você não sabe levar as coisas na brincadeira. Então, quer dizer, ela percebeu o quanto que ela estava deixando de dar os limites com medo do julgamento da outra pessoa, né? Então, o que isso está falando? Dependência emocional. Depender emocionalmente das outras pessoas. Depender da opinião das outras pessoas, do direcionamento das outras pessoas, né? Essa semana também, uma outra paciente me contou que ela estava incomodada porque ela tinha deixado o pai e a mãe em casa e foi sair com cara, né? E isso acontece muito. Por quê? Porque a gente se sente, né, nessa obrigação de estar ao lado das pessoas, né? A gente se sente essa estrutura e não aprendemos a ouvir a nossa alma, não aprendemos a entrar em contato com a nossa vida instintiva, que é simbolicamente representada nessa história que eu contei pelo sapato de pano, né? Pelo sapato de tecido que a menina construiu. Então, a gente acaba virando dependente emocional de todo mundo, porque você não alimenta essa vida instintiva, que é da onde vem o que eu chamo de bússola interna. Como é que tá o teu contato aí com a tua bússola interna? Não tá em contato? Tá precisando ligar para os outros para saber o que você vai fazer da tua vida? Então, se você precisa, é porque você não tá em contato com a tua alma. É porque você não tá em contato com a tua bússola interna, né? Então, a dependência emocional em todos os âmbitos, né, no profissional, nas amizades, na família, né, ela vem falando dessa dificuldade que nós temos em se conectar. O que faz sentido para mim? Né? Só que nesse mundo em que nós vivemos muito para fora, né? Muito para o outro, né? Principalmente aqui nas redes sociais, a gente está o tempo todo vendo o que o outro gosta, como eu devo me comportar, e aí a gente acaba virando marionete do mundo, né? Virando marionete dos outros para fazer gracinha, né? Pro povo, né? Para não ser desaprovado, e a gente acaba reprimindo essa potência, reprimindo essa verdade, né? Esse contato com a alma. E aí, como a gente não tem contato com a alma, a gente quer entrar em contato com qualquer outra pessoa, né? Então, quer dizer, dá um pouquinho de carinho, bem, nossa, já gruda, né? Porque é dependente emocional, porque precisa de alguém para falar que é linda, precisa de alguém para falar que é inteligente, precisa de alguém para falar que é capaz, né? Então, o quanto que a gente se prende emocionalmente aí nas relações, né? E aí, queria ouvir de vocês, o que vocês acham, quem tá aí, tô aqui falando, quem que
ouviu a história, quem não ouviu, o que vocês acham dessa questão da dependência emocional? Vocês vivem isso? Já passaram por isso? Como é que tá aí a conexão com a alma, né? Que é o que faz com que a gente não caia nessas armadilhas, né? Armadilhas, relações abusivas, né? Fazem com que a gente, se a gente tá fraca, se a gente tá bobeou, minha filha, caiu na relação abusiva, né? Por isso que a gente precisa ter esse contato com a alma o tempo todo. Ah, tá, mas e aí, como é que eu faço pra entrar em contato com a alma? Tá bonito, tudo que você falou, tal, não sei o que, mas como é que eu faço? Qualquer tipo, gente, de exercício ou terapia que te jogue pra dentro, né? Que faça você se ouvir, que faça você olhar pro que faz sentido pra você. Né? Então, aquilo que eu falei na semana passada, né? Então, o que você tem vontade de fazer? Quais são os seus anseios? Que é isso que a menina deixou morrer lá atrás. Né? Ela deixou morrer os anseios dela em prol de uma vida mais confortável, em prol de uma proteção. Gente, a gente com proteção, nós somos tudo umas nenezona, né? Nenezona. Fica com as pessoas que o cara vai me dar proteção, ele vai cuidar de mim. É nenezona, é psique de nenezona. A gente é nenezona. A gente fica com as pessoas porque vai me dar um carinho, porque vai me dar uma proteção. Entende? E em troca dessa proteção, que é o que aconteceu com a menina na história, né? Ela vendeu a alma, ela deixou queimar a própria alma. Entende? Então, quanto que nós ainda estamos numa psique, numa psicodinâmica infantil, de dependentes do outro, né? Emocionalmente, até financeiramente, porque financeiramente é uma consequência do emocional. Primeiro vem o emocional, depois vem a questão financeira. Então, quanto que essa psique dessa mulher que ainda, por isso que a história é de uma menina que tem sapatos, não é uma história de uma mulher que tem sapatos vermelhos, né? A história de uma menina, exatamente para mostrar que é uma psique infantil ainda, e que nós reproduzimos, continuamos, somos mulheres só tamanho, né? Que a gente continua reproduzindo a mesma psique infantil. E aí o que acontece? Para não se lambuzar mais, com medo de fazer chover para cima, porque tá cheio. Tá cheio de mulher também que se reprime, aí, sei lá, separa, faz chover pra cima. Faz chover pra cima, faz chover pra cima, faz chover pra cima, aí faz um monte de besteira, aí faz que nem a menina, corta as pernas, corta a pulsão total e nunca mais quer saber de ninguém. Você já viu gente assim? Conheço gente assim. Que aprontou, depois, não, agora também não quero, fiz muita besteira, agora também não quero mais nada na minha vida. Reprime completamente a vida instintiva, completamente a vida criativa, né? Que é isso que aconteceu com a menina, essa liberdade, né? Cortou as pernas dela, essa liberdade, essa vida criativa, esse ir e vir. Então, gente, a dependência emocional, ela vem muito desse lugar, né? Tem pessoal falando aqui, né? Exatamente. A gente entra, né, em cada situação e trazendo de novo a questão da dependência emocional, que eu tinha falado, né? Às vezes a gente fica nessa questão da menininha querendo um cara, né? Tô falando aqui menininha, mas serve pros homens também, né? Querendo uma pessoa pra me cuidar, querendo uma pessoa pra me proteger, querendo uma pessoa pra, né, me amar, né? Então, quer dizer, eu faço tudo pra ele, que é o combinado, né? É um combinado meio que por baixo dos panos, é isso. Eu faço tudo pra você e você tem que fazer tudo pra mim. Aí você pega e faz tudo pra pessoa e a pessoa não faz tudo pra você, né? Porque a pessoa é um ser humano, a pessoa também tem as questões dela, né? E aí? Será que tá valendo a pena fazer isso tudo? Será que você tá fazendo tudo porque você é boazinha mesmo? Ou será que você tá fazendo tudo porque você quer alguma coisa em troca? Né?
Então, gente, por isso que autoconhecimento é mega importante, né? Pra gente poder admitir mesmo, não, eu tô fazendo esse papel mesmo aqui de boazinha, de fazer tudo as coisas pra ele e tal, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque de certa forma você espera que o outro cuide de você, né? Que o outro te trate bem, e ai dele se ele não fizer. Ai dele se ele não fizer. Aí entra naquilo que eu tinha falado nos stories esses dias, né? Da mãe. Aí você vira a mãe do cara. Você vira a mãe do cara. E quando a gente vira a mãe do cara, adivinha o que o cara vira? Marido que não é, né, bem? O cara vira o quê? O filho rebelde. O adolescente. Né? Quantos, né? Quantos, gente, é arquetípico. É arquetípico. Eu tenho certeza que vocês vão falar que vocês já viram situação assim. A mulher virou mãezona, o cara virou o adolescente rebelde. Porque se você coloca nessa posição, automaticamente você ativa, é inconsciente, você ativa no outro esse lugar. Entende? E aí o cara vai fazer o quê? O que o adolescente rebelde faz? Ele bate de frente com a mãe. Ele quer sair com os amigos. Ele quer... Mesmo que o cara nem faça nada. O cara nem faz nada, gente. Nada assim, né? De trair e tal, não sei o quê. Mas o cara se vê nesse lugar. Né? Então, o quanto que nós, mulheres, temos nos prejudicado em primeiro lugar, depois prejudicado a nossa relação amorosa, quando a gente mantém essa psicodinâmica infantil, de esperar do outro, né, total carinho, total atenção, total compreensão. Gente, não vai compreender. A pessoa, ela tá dentro dela, ela tá com sentimentos dela, entende? Quem tem que te compreender é você. Quem tem que correr atrás das tuas coisas é você. Não adianta ficar esperando pro outro, não vou ficar esperando ele perceber que eu tô mal. Vai morrer seca, nega. Vai morrer seca. Não vai perceber. Ou então, ou você chama a pessoa para uma conversa, né? Ou então você caça o teu rumo. Caça o teu rumo. Não assim, né? Vou chutar o pau da barraca. Não, mas caça o teu rumo no sentido, sabe? De se conhecer, de se fortalecer. Né? De colocar essa vida criativa para fora. Porque às vezes a gente fica se realizando através da outra pessoa. Né? A gente se realiza através do outro, ao invés da gente mesma se realizar. Pega alguma coisa que você gosta, vai se realizar. Mas não fica ali se realizando através da relação. Aí o cara não dá a atenção que você quer, você sofre, aí não trabalha. Quantas vezes não trabalha? Fica com o celular olhando toda hora o celular, não consegue parar de olhar o celular, porque... Aí o cara manda mensagem, pronto, acabou. Acabou o estresse. O cara mandou mensagem, pronto, agora eu tô bem de novo. Dependência emocional. Não consigo me manter bem, né, sem a presença do outro, né? Então, gente, o quanto é importante, né? Mulheres correm com os lobos, essa história que eu vim trazer para vocês, dos sapatinhos vermelhos, entre outras histórias, vem falando disso, dessa necessidade, né? Porque senão a gente vira... Tem um livro muito bonito do padre Fábio de Mello, que ele fala, né, do sequestro da subjetividade. É incrível esse livro. E ele fala exatamente disso, né, o quanto que a gente é sequestrada e quanto também nós sequestramos as outras pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo a vítima e às vezes a gente está sequestrando, sabe? Tá dominando o outro. Que você não tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Deixa o outro, sabe? Solta o outro, né? Quando a gente solta o outro, a gente também se solta. Quando a gente permite que o outro seja o que ele consegue ser, porque a verdade é essa, né? O outro só é o que ele consegue e a gente também só é o que a gente consegue. A gente também aceita, né, essa nossa verdade, o que eu consigo ser. É isso que eu consigo ser agora, né? Então, gente, autoconhecimento, né? Prestar atenção aí no nosso comportamento, nas nossas atitudes, né? Se cuidar, olhar pra gente, mudar essa dinâmica psíquica da menininha, né? Da menininha que quer o príncipe encantado em cima do cavalo branco pra vir me salvar. Não,
né? Vida real é outra coisa, né? Vida real vai exigir de você se fortalecer em todas as áreas da tua vida, né? Porque se você não se fortalecer em todas as áreas, você vai ficar dependente ou de uma amiga, ou da mãe do pai, ou do relacionamento, vai colocar todas as suas expectativas em um lugar só. E se você não tiver esse resultado, você vai sofrer, né? Então, esse fortalecimento, ele é super, super importante aí pra gente se livrar da dependência emocional. Ah, suas lindas! Li, querida! É isso aí, gente! Mais alguma coisa que vocês queiram me falar da dependência? O que vocês acham? Vocês já leram essa história? Alguém aqui já leu a história dos sapatinhos vermelhos? Não, né? Então leiam essa história que ela vem ilustrar muito isso, leiam as outras também, muito, muito importante. Não é fácil esse processo, é um processo bem doloroso, mas um processo fortalecedor, né? Que tira a gente desse lugar, de dependente, né? Dos outros, em qualquer instância, né? Trabalho, família e principalmente na questão amorosa, que é onde a gente acaba sofrendo mais, né? É isso aí, mulherada. Obrigada, viu? Obrigada, adorei estar aqui com vocês, passar aí um pouquinho, né, da gente conversar, passar um pouquinho aí desses conhecimentos da psicologia para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer, né, sendo mulheres aí melhores pra gente, sendo mulheres melhores para os nossos filhos, né, e também para nossa sociedade, para o nosso relacionamento também, né, para que a gente possa construir relações mais saudáveis com os nossos parceiros, nossas parceiras. É isso, gente. Um beijo pra vocês, boa noite e na semana que vem tem mais. Beijos!